Dr. Sandro Gonçalves, né? Então, vamos lá. Canal do Dr. Sandro Gonçalves. Mais um canal muito bom. Vamos aqui reagir à reunião secreta para derrubar Marçal. Foi exposta pelo Malafaia. Então, vamos ver. O que é isso? Pois é, meu irmão. Uma verdadeira bomba pode sacudir de vez todas as estruturas da direita. Uma matéria da Gazeta do Povo falou numa reunião secreta que foi feita com o intuito de derrubar Marçal. Marçal ia cair, indo ou não para o segundo turno. E Marçal talvez sabia disso, muita gente não está entendendo o porquê do laudo, o porquê do recuo de Marçal, mas talvez tenha essa razão. Vamos entender um pouco mais sobre tudo que está acontecendo, essa reunião secreta que foi divulgada. Que isso? Marçal sabia e aí ele vai falar uma razão do laudo? Será? Será que tem algo por trás desse laudo aí? Vamos ver. Pela matéria da Gazeta do Povo, deixou muita gente da direita assustado, literalmente, com medo do que está acontecendo e com o futuro da direita. Muita verdade precisa ser dita. A Câmara dos Deputados acabou de aprovar algo agora que é drástico demais. Uma aprovação que aconteceu na Câmara dos Deputados coloca o Brasil inteiro sob cheque. Não basta esse Drex, que para mim é o alijamento total de qualquer cidadão brasileiro. Nós que investimos, eu, por exemplo, eu tenho 3 empresas. E sabe, o Drex é assustador. Hoje, se eles quiserem te tomar tudo, é só fazer assim. E aí, essa nova decisão que a Câmara aprovou em favor do governo Lula, cara, me assusta muito. Vamos entender um pouquinho tudo que está acontecendo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, isso é muito importante. Lembrando a você que o nosso livro, Revolução contra o Sistema, o modelo Bukele no Brasil, ainda está disponível, tá? Para você que quer uma leitura e quer entender o que aconteceu em El Salvador, que o país lá era pior que o nosso. Os juízes lá recebiam propina a céu aberto. Como que esse cara conseguiu resolver isso? As gangues, né, o crime organizado lá, trabalhavam nos gabinetes dos juízes. E como que eles conseguiram resolver? A soma básica. Povo, mas alguém com coragem. E resolveu o problema. Eu falo como aconteceu, mostro como isso pode ser aplicado no Brasil, uma leitura obrigatória para quem é cidadão de bem, tá bom? E naquele mesmo sistema, todos os meus livros são no mesmo sistema. Você baixa e paga o que você acha justo. Bom, vamos lá, comentário para vocês. Que isso? Paga o que quiser. Diferenciado, né? Que isso, meu irmão. Padrão. Ah, Mano Volta, quanto que tu pagaria no livro, Mano Volta? Eu acho que uns 100zão. 100 mil? 100 reais. 100 reais? Pô, 100 mil, cara? Então tá, Mano Volta, ó, faça igual o Mano Volta, pague 100 reais no livro do Sandro Gonçalves. Vamos nessa. Nosso. Os juízes lá recebiam trabalho. Isso pode ser aplicado no Brasil, uma leitura obrigatória para quem é cidadão de bem, tá bom? E naquele mesmo sistema, todos os meus livros são no mesmo sistema. Você baixa e paga o que você acha justo. Bom, vamos lá, comentário para vocês. A Gildete Estevão escreveu o seguinte: o Bolsonaro precisa orar mais e pedir visão para escolher melhor as pessoas que o cercam. Vocês viram, né, a fala do Malafaia sobre o Bolsonaro, que a imprensa não fala em outra coisa. Cara... Muita coisa foi... O cara que ele orava, tá chamando ele de covarde, frouxo? O cara que ele ia orar. Ele tem que orar mais mesmo, mas tem que tomar cuidado quem vai orar, né? Estranha disso. Porque o Silas Malafaia, um cara que se diz um mártir da direita, resolveu preparar uma entrevista com a Mônica Bergamo, uma militante de esquerda notoriamente conhecida, para falar aquilo que ele falou de Bolsonaro. O intuito é enfraquecer Bolsonaro ainda mais. Ou seja, Bolsonaro mostrou que incomoda até aqueles que se dizem de direita e estão dentro do sistema. O Malafaia ficou super incomodado, porque o Bolsonaro não foi homem para cumprir com a palavra dele, como disse o Malafaia, em apoiar o Nunes. Não foi homem o suficiente para lidar com a Cristina Grêmio. E aqui mostra mais uma vez que esse pastor, infelizmente, precisa rever suas condutas. Não se trata uma mulher, principalmente uma mulher de valor, como a Cristina Grêmio, a qual eu sou conhecido dela, tem uma certa amizade com ela, já participamos de lives juntos, e assim, uma pessoa que sempre mostrou uma pessoa ímpar. Ser chamada de aquela mulher, não é assim. É a Cristina Grêmio, uma das melhores jornalistas do Brasil e a futura prefeita de Curitiba. E a gente já percebeu que isso vai acontecer. Afinal, ao contrário do que o Malafaia falou, é o povo que escolhe. E tem que ouvir o povo. A Cristina Grêmio é a aposta do povo de Curitiba, que é um povo que não gosta da esquerda. E aí, uma notícia abalou as estruturas da direita como se não houvesse amanhã. Eu não posso confirmar se essa matéria é verdadeira, mas eu posso confirmar que eu vou ler essa matéria para você. E aí, usando a boa fé da imprensa, ainda mais de um jornal de tanta credibilidade quanto a Gazeta do Povo. Reunião secreta. Será que aconteceu? Pois é. O Paulo Briguet, ele disse que aconteceu uma reunião secreta. E essa reunião secreta aconteceu na sexta-feira. E com 2 figuras icônicas. Além do laudo.
o fato mais grave das eleições. Esse literalmente eu vou fazer a leitura para você. O acontecimento mais grave das eleições municipais de 2024 passou despercebido aos olhos da população brasileira. Na última sexta-feira, dia 4 de outubro, 2 altos personagens da República tiveram um encontro secreto para decidir o destino de Pablo Marçal. Você estava sabendo disso? Eu não estava, fiquei sabendo agora pela Gazeta do Povo. O imperador Calvo, né, e aqui provavelmente você já imagina a quem ele se refere, e o governador da direita permitida, também sei, eu imagino que você entenda de quem ele está falando, né, não estou dando nomes, é a matéria, entenderam que era o momento de neutralizar a candidatura mais ameaçadora para o sistema governante desde o surgimento de Jair Bolsonaro. E quem foi? Com o Bolsonaro manietado pelo seu próprio partido, ou seja, um manipulado, né, o que ele diz aqui, e pela caterva do Centrão, Marçal caminhava para estragar o Teatro das Tesouras, montado na maior cidade do país, principal antessala das eleições presidenciais de 2026. Vocês entenderam por que São Paulo era tão, necessária nas mãos da direita? O quão absurdo é de que um ministro de tão alta corte se junte a um governador para derrubar um cara. É o sistema trabalhando. E São Paulo, nas mãos do Bolo, é trágica. Ele pode ressuscitar a esquerda. O resultado daquela fatídica reunião veio a público. Logo em seguida, o ministro Alexandre de Moraes intimou o Marçal a prestar depoimento em até 24 horas no STF. A base para a decisão do Moraes, no entanto, não foi o famigerado laudo falso sobre a internação de Guilherme Boulos. Sim, o uso extremado da plataforma X, suspensa no país. Essa que ele acabou de liberar. Então, usou, foi intimado, prestar depoimento. Ainda na sexta-feira. Então, o Marçal, ao lançar o laudo, ele sabia que ele ia enfrentar, né? Não pode esquecer que na mesma sexta-feira, Marçal deu uma entrevista pro Lacombe e o Alan dos Santos, né? Qual é o nome da revista? Time... Vou lembrar. Tá. Timeline, eu acho. Alguma coisa assim. Pesquisa aí. Ele deu a entrevista e falou, se manifestou pela primeira vez, ele falou, bom, a eleição já tá no final, eles não podem fazer nada contra mim, né? Eu sou a favor, né? Sempre fui a favor, não falava, mas eu sou a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ele falou, né? E aí, ele deu essa entrevista na sexta, no sábado, ele foi intimado pelo STF por essa situação aí que o Sandro tá contando pra gente. Do uso da plataforma X, né? Vamos lá, vamos ver se ele vai falar sobre isso, mas isso aconteceu. Ele deu essa entrevista em torno de 18 horas da noite e depois, por volta das 20, ele estava no Inteligência Limitada, que foi onde ele cita o tal laudo, depois ele posta o laudo e aí foi essa bagunça toda que tu já sabe. Moraes alegava na decisão que a conduta de Pablo Marçal, em tese, acessar o X, se caracterizava como um abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, além de grave afronta à legitimidade e normalidade do pleito eleitoral, podendo acarretar a cassação do registro ou do diploma de inelegibilidade do candidato do PRTB. Vou repetir, para ficar bem claro. A decisão de Moraes não foi motivada pelo famoso laudo, mas por outras razões. Ou seja, tendo ou não o laudo, Moraes tensionava acabar com a candidatura de Marçal. E meus 7 leitores podem imaginar que existe ou não uma relação entre a reunião de sexta-feira e a decisão de Moraes. E eu, com os meus 5 ou 6 amigos que me acompanham aqui nos nossos editoriais todo dia, né, também ficam assustados. Que direita é essa? Eu, sinceramente, fico pensando como fica a cabeça daquele cidadão de bem que foi para defender essas figuras e acabou preso. Que foi no último evento do Malafaia e gritou liberdade e viu Malafaia e Tarcísio defendendo a prisão do Marçal. O evento não era do Malafaia, né? O evento foi organizado pelo Malafaia. Eu quero ver o Malafaia organizar um evento sem colocar o Bolsonaro lá. E quero ver da gente. Já tá diminuindo cada vez mais, né? Tu pega 2021, um mar de gente. 2024, sei lá, tinha quanto? 100 mil no máximo. Né? E aí, o evento não era do Malafaia, né? É porque o Bolsonaro não vai ele organizar um evento, né? E falar, eu tô organizando um evento quanto o impeachment, a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Ele não vai fazer isso, né? Aí é o Malafaia que organizou. Mas o evento é do Bolsonaro, né? O público foi lá porque é ele, né? Vamos. A derrubada das suas redes e defendendo que o Moraes atuasse
contra Marçal. Você quer que eu desenhe para você? O Malafaia, o Tarcísio, queriam que Alexandre de Moraes neutralizasse Marçal, porque a Prefeitura de São Paulo é o alicerce mais sólido para a presidência da República. Aí, meu irmão, você toma suas decisões. Eu só li a matéria para você. E aí, para ficar mais bonita a história toda, matéria do Metrópolis, análise. O copo meio vazio de Tarcísio de Freitas na eleição. Desculpa, mas hoje eu tenho que ler para vocês pela profundidade dessas duas matérias. A primeira dessa, que fala sobre essa reunião secreta. A segunda, o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, foi ovacionado no domingo pela ida do prefeito Ricardo Nunes ao segundo turno na eleição da capital paulista. Mas o resultado deve ligar um alerta no governador bolsonarista. Ora, como o Tarcísio foi grande, derrotou o Marçal? Nossa, é mais ou menos você pegar um truculento, né, jogador de futebol americano e pôr ele, bater, né, ganhar um jogo de uma tiozinha do asilo. É isso que aconteceu. O problema é que essa tiozinha, esse tiozinho, a tiazinha, e era o Marçal. Mas olha o Metrópolis fazendo uma matéria séria. Nunes tinha o Tarcísio como cabo eleitoral. O maior tempo de televisão, uma coligação de 11 partidos, a máquina da prefeitura, a presença, mesmo que tímida, do Bolsonaro e em seu palanque, e o Silas Malafaia, ajudando com o eleitorado evangélico. Mesmo com todos esses componentes ajudando o Ricardo Nunes, o ex-coach Pablo Marçal ficou muito perto, cerca de 56 mil votos, de ir para o segundo turno. A tendência era que o caso Marçal tivesse estes votos, eles sairiam do Nunes, o que tiraria o prefeito da disputa. Marçal, ao contrário do MDBista, não tinha tempo de televisão, nem partidos aliados. O ex-coach disputou a eleição pelo Nanico PRTB, sem usar recurso do fundo eleitoral, e teve as suas redes sociais bloqueadas, em 2 oportunidades, pela Justiça Eleitoral. Entretanto, Marçal vestiu a camisa verde e amarelo com muito mais identificação do que Nunes. Por mais que Guilherme Boulos tente colar o bolsonarismo no atual prefeito da capital paulista, ele é um legítimo representante do chamado Centrão. E aí, meu irmão? Fazer o quê? Vamos de Centrão. Você achou que eu ia falar, revolta, votem no Boulos por revolta? Não. Vamos de Centrão. A contragosto. Detestando. Só que saiba o que você tá fazendo. Olha, o Boulos não pode pegar. Saiba o que tá fazendo e saiba quem forçou você a estar nessa situação, né? Porque quem te deu essa pílula da maldade aí foram eles, cara. Então, você vai ser obrigado a votar no Nunes graças ao Tarcísio, ao Malafaia, ao Bolsonaro. Por mais que o Bolsonaro tenha um pouquinho de mérito de no final ele tirar o pé. Mas ele patrocinou também essa candidatura do Nunes. Aí, cara, tu vai lá, puto da vida, ter que apertar o 15 e confirmar. Ou tu aperta 50. É difícil, hein, cara? Mano, volta, vamos fazer uma enquete, cara. Você que tá aí. Se você vai apertar o 15 e votar no Nunes, digita 1. Boulos, digita 2. Será que vai ter chuva de Boulos? Rapaz, o Sandro tá dizendo que não tem jeito. Vota no Nunes, né? Chuva de Boulos. Olha, só de raiva. 50 só de raiva. Exatamente. Isso, não acredito não, cara. Isso vai passar. Essa dor é porque é a primeira semana. Dia 27 você não vai estar mais assim. Meu irmão, 80% de 2 aqui no chat. Que isso? Não acredito, cara. Não acredito. O Marçal falou isso no vídeo dele, né? Que o Boulos iria levar, né, a prefeitura, né? Falou isso. É porque o Nunes é fraco, né? Ele quis dizer, né? Não que ele vá apoiar o Boulos, né? Mas é aquela situação também, né? Os 1.700.000 eleitores dele é aquele tipo de pessoa que talvez, se ele falar um A, a galera dá uma trocada ali de voto, né? Ele perdeu muito voto com aquela questão do laudo, entre outras questões. O que eu tô vendo o público comentar nos nossos vídeos é o seguinte: bom, já que é pra se, né? Já que é pra ser enganado, então que vai qualquer merda aí e pelo menos você dá um recado pro Tarcísio e pro companhia. Bom, será? Vamos ver o Sandro. Vamos ouvir o Sandro. Não pode. Porque o Centrão, sabe, tem seus problemas gravíssimos. Mas a esquerda, ela é mais perigosa. Então, o recado que fica das urnas
agora, de 2024, é que existe muito lobo em pele de cordeiro. Só que na hora que o bicho pega, um uiva, um morde, o outro não. É isso que acontece. O lobo sempre vai se apresentar. Então, Malafaia, Tarcísio, acho que essas eleições não são tão favoráveis como eles esperavam. E por fim, dando algumas pessoas que gostam de chamar os outros de mentirosos, só para saber, né? O diretor do Paraná Pesquisas desmentiu Silas Malafaia e negou que tenha ligado para o pastor. Ora, senhores. Estamos diante de alguém que comete um pecado mortal, o pecado da mentira? Ora bolas. O diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, negou as declarações feitas pelo pastor Silas Malafaia, em que um vídeo divulgado nesta terça-feira afirmou ter recebido ligações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do prefeito Ricardo Nunes e do próprio Hidalgo. No vídeo, Malafaia alegou que os três teriam reconhecido sua atuação como essencial na contenção da candidatura de Pablo Marçal em São Paulo. A Polícia Federal deveria investigar isso. Pois é. Por quê? É criminoso. Se um dono de um instituto de pesquisa realmente, e a denúncia que o Malafaia fez é seríssima, ou a confissão que o Malafaia fez é seríssima. Se um Doutor, se levanta contra o Marçal ou ele ganha no primeiro turno. Não foi denúncia. Ele se gabou e falou: eu sou o bambambam. Marçal não tá porque eu tirei. Tanto é que o cara me ligou. Depois me ligou para dar os parabéns. Aí, muito simples, o cara vai lá e desmente, né? um dono de pesquisa tivesse realmente atuando para a contenção ou parabenizando a contenção de um candidato, crime federal. E mentira escancarada, né? Mentira escancarada. Então, vamos lá, né? Vamos ver o que fica de tudo isso. Sei que a lição ficou boa para nós que somos conservadores. E aí, vamos lembrar, né, que o Pablo Marçal, nessas eleições, segundo a mídia, é o cara sujo, é o cara mentiroso, é o cara que espalhou mentiras, um laudo mentiroso, falou que Boulos é usuário, falou que a esposa do Ricardo Nunes fez um BO contra ele falou um monte de coisa, foi condenado num monte de coisa a repostar direito de resposta. Por isso, ele é inapto pela democracia a assumir uma cadeira na Prefeitura de São Paulo. Pois é. Boulos acabou de ser condenado pela Justiça, de novo, por mentiras sobre o Ricardo Nunes. A Justiça condenou hoje, na terça-feira, o candidato Guilherme Boulos pelas mentiras contra o prefeito Ricardo Nunes proferidas na noite desse domingo. Após as eleições, Boulos acusou o Ricardo Nunes de ter batido na esposa, Regina, e ter ligação com o tráfico de drogas. Ora, vem cá. Qual é pior? Alguém acusar que você usa drogas, sendo que você é defensor da descriminalização e da liberação do uso? Ou alguém dizer que você é vinculado ao crime organizado e ao tráfico de drogas? Coloca na balança. Veja na visão petista do negócio. Disse, olha, você usa drogas. Você usa drogas. Tem um laudo ali, ó, você usa drogas. Mentiu. Ou será que mentiu? Ou talvez mentiu. Sei que o laudo era fajuto. Agora, assumir que ele não usa, eu não vou, né? Isso aí, só Deus vai saber, porque nenhum laudo e nenhum relatório pode dizer. Tem tempo, né? Tem lapso para descobrir isso. Agora, a grande questão é, e do outro? Falar que o cara é ligado a facções criminosas. Tá tudo bem? Ah, não. O peso da fala do Marçal tem mais peso criminoso do que o da fala do Lula. Ou seja, você falar para uma pessoa que defende o uso, que defende discriminadamente o uso de drogas e a descriminalização do uso de drogas, que ele pode ser usuário, ou que ele é usuário, é mais pesado do que dizer que alguém é vinculado ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Urgente. Ministro Alexandre de Moraes autoriza a reativação do X no Brasil. Well. Ora bolas. Agora pode. Passou o segundo turno. Imagina o Marçal com o X nas mãos. Já pensou? Opa, o X é da galera da direita. E o Marçal com o X nas mãos. Se ele já era bom no Twitter. O Marçal tava com o X no peito, né, mano? X nas cores. Olha só, essa história do X aí também tiveram várias notícias dizendo que o processo tava lá para ser analisado e ficou na gaveta, né? Esperando passar a eleição. Mais uma do judiciário esperando passar a eleição. Né? E na sexta-feira, após a publicação do laudo, no dia seguinte, o Marçal foi convocado a, em 24 horas, falar sobre a sua manifestação no Twitter, que era intensa, né? No X. Só que ele já fazia isso ao longo desses meses todos, né? Então, quer dizer, ele ao longo de 2-3 meses, ele sempre fez isso. Quando o Twitter foi bloqueado, ele continuou fazendo e não mudou em nada, né? Quer dizer, no dia que foi interessante cobrarem do cara pra fazer isso, né? Aí
nas vésperas da eleição, ele foi cobrado. Ele não foi cobrado antes, né? Continuando. Twitter. Imagina. Pois é, já passou, já tá no segundo turno, já resolveu o problema. Agora pode liberar o X. Segurou enquanto conseguiu. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acaba de liberar o uso do X no Brasil. A informação foi confirmada pelo jornalista da Band News e âncora do O É da Coisa, Reinaldo Azevedo. A plataforma estava suspensa no Brasil desde o dia 30 de agosto. Mais cedo, a Procuradoria-Geral da República se posicionou a favor da reabertura da plataforma X para usuários brasileiros. E como é que vai ficar a situação dos brasileiros que acessaram a plataforma, seja por VPN ou de outras formas? Porque, não sei se vocês sabem, esse era o motivo de que o Marçal foi intimado para falar em 24 horas, né, com o Moraes, né, sobre o X. E que provavelmente daria a inelegibilidade de Marçal. É o seguinte, a intimação veio antes, o Marçal já teve conhecimento antes do laudo. Olha isso aqui. O PT... Outra matéria. O PT pode definhar como o PSDB. Já tá definhando. Só tá com a presidência ainda. Mas tá lá por causa do Alckmin, nem é por causa do Lula. Ambos também pagaram para morrer. O que acontece é que o PSDB foi tão vexatório, apostando, né, antes, os dois grandes opositores que até 2014 faziam o teatro das tesouras, a direita do PSDB e a esquerda moderada do Lula. Pois é, esses dois lutavam, eram grandes, eram gigantes, tentáculos do PT, inclusive, no mundo todo, financiando o Foro de São Paulo. Até que o povo começou a acordar, começou a interessar por política. Você vota em alguém do PSDB? Não. Você vota em alguém do PT? Não. Então é por isso que esses partidos estão definhando. E aí a grande vantagem que a gente tem é que, apesar dos pesares, dois males se afundam. O problema é que novos males crescem, né? Uma verdadeira serpente e renova sua cabeça. O PT pode ter o mesmo destino do PSDB, seu maior adversário até 2014, e definhar a ponto de se tornar irrelevante. A resposta? Mas a questão aí, ó, pode até deixar, mano, nessa aí, por favor, obrigado. O PSDB, ele já vem perdendo destaque, né? E vem se queimando. A eleição lá do Aécio Neves 2014 era PSDB disputando a presidência. Aí perde São Paulo pro Dória. Depois quem entra em 2022 é Tarcísio. Então, não tem mais destaque nacional, né? Teve a Operação Lava Jato no PSDB. O PT ainda continuou forte por conta do Lula, né? Mas esse ano já mostra um rumo diferente, né? Vamos ver. É sim, o PT é o PSDB amanhã. Está certo que, nessas eleições municipais, o partido saltou de 183 prefeituras para 251. Mas isso é muito pouco para o partido que está na presidência da República. Acabou. O PT não se sustenta. A esquerda não se sustenta. O Brasil não é de esquerda. E o recado foi muito claro. Agora o problema chama-se Centrão.